Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre algo que aconteceu com Josué e que pode fazer, e é possível fazer um paralelo conosco nesta noite, para a glória de Deus. Josué capítulo 1, a partir do versículo 10. Josué 1, a partir do versículo 10. Todos encontraram? Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, presta atenção nisso, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra, ou seja, essa terra que vocês estão pisados nela é de vocês. Vossas mulheres, os vossos meninos, o vosso gado, fiquem nesta terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armado adiante dos vossos irmãos e os ajudareis, porque o Senhor, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis, ou seja, voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que é viva, eficaz, e ela tem lições para nós. Muito obrigado por esse povo reunido aqui e os irmãos que estão conectados pela internet. Que a tua bênção, assim como o teu Espírito habita em nós, esse mesmo Espírito possa passear no nosso meio e trazer graça, trazer compreensão daquilo que o Senhor tem, da lição que o Senhor tem para cada um, nas dificuldades, nas necessidades e nos desafios que nós precisamos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, na leitura da sua palavra. Eu queria pensar com vocês hoje sobre esse evangelizando e conquistando vidas. Meus queridos, quando nós vemos esse texto, eu queria só dizer que esse texto aqui, ele foi escrito e é algo que Deus falou com Josué. Mas quando eu analiso esse texto, eu começo a ver, como povo de Deus, que eu posso fazer um paralelo entre o que aconteceu aqui com o que acontece conosco hoje. E eu peço a vocês que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Missões é uma tarefa dada pelo Senhor Jesus. Essa tarefa é de proporção gigantesca. É uma coisa incalculável, porque ele diz: todo aquele que crê será salvo. Onde vai crer pessoas? Graças a Deus, no mundo inteiro, pessoas têm crido. Situações das mais adversas, né? Através de crianças. Teve uma criança no Acre, uma criança de 9, 10 anos. O pai dela descobriu que ela estava indo numa igreja crente, era a nossa igreja, abrindo a nossa igreja há muitos anos, lá em Cruzeiro do Sul, igreja presbiteriana. E ele ia na escola bíblica, lá na classe de boas novas, enfim, escola bíblica de férias, escola dominical. E o pai dele falou: toda vez que você for lá, eu vou te dar uma surra. O pai não era crente. E eu sei, irmãos, que essa família se converteu por causa dessa criança. Essa criança chegava: pai, o senhor já pode me bater porque eu estou indo lá na igreja. Ela tomava uma surra, ou quando voltava. Se o pai não estava, era quando voltava. Mas se o pai estava, já tomava antes. Mas essa criança,
com essa maneira de pregar, só de ir lá, esse testemunho levou aquela família à liderança da igreja lá. Isso faz muitos anos, mas é uma maneira que a gente não entende. Por que uma criança tinha que sofrer a ignorância dos pais? Mas Deus permitiu que aquela criança entendesse isso. Eu vou, porque eu amo Jesus. Eu quero essa luz na minha vida. E Deus vai salvar meu pai. Eu não sei o que essa criança pensava, mas nós precisamos de pensar assim, queridos. Nós precisamos de mudar o disco, parar da murmuração, parar com tanta coisa que nós temos abastadamente. Mas é uma missão em que quem crê será salvo. Qual o tamanho disso? Tem uma proporção abençoadora. Há muitos aspectos importantes aqui. Por isso eu queria pensar com você 3 características da obra missionária. Existe mais, mas aqui pelo menos eu vejo algumas dessas e eu queria compartilhar com você rapidamente. Eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu quero que você entenda que missão é uma coisa para valente. E o contexto aqui fala de Josué, quando ele estava por entrar na terra. Eles já estavam do lado de cá do rio, tinha que cruzar o rio Jordão, mas do lado de lá tinham gigantes. E desse lado aqui, viviam, do lado de lá onde estavam, desse lado onde eles já estavam ali, aquele monte de gente tentando cruzar o rio, era a terra de 2,5 tribos. 2,5 tribos ia ficar desse lado aqui, porque Deus tinha dito isso na sua promessa. Os Rubenitas, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. 2,5 tribos iam ficar aqui. Somente 9,5 tribos ia para o outro lado. A metade de Manassés ia ficar com um pedaço do lado de lá do rio e as outras 9 tribos. Aí você começa a pensar. Quando eu vejo esse texto, eu vejo missões. Sabe por quê? Porque o que o texto está dizendo para a gente? Olha só, o versículo 14. Josué, ele se apresenta e fala, olha, o 12 fala para quem, né? Os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés. Lembre do que vos ordenou Moisés. Aí no 14 ele fala, as vossas mulheres, as vossas crianças, o vosso gado vão ficar nessa terra deste lado, a terra que Deus já deu. Essa terra é de vocês, ninguém vai tomar de vocês. Mas, versículo 15, não, ainda aí, mas vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos. O final do versículo 14. Meus irmãos, a obra missionária é para valente. Mas quando a gente está falando valente, a gente não está falando de gente que não tem medo. É coragem de enfrentar o medo, é coragem de deixar o medo para trás e dizer. Você pensa que Daniel estava querendo ir para a cova dos leões? Parece que a gente pensa nisso. Daniel era tão fera, era tão bom. Não, não tem isso aqui não. Ele tremeu nas bases. Ele só não negou o Deus dele. Ele só não deixou de orar aquele que podia libertá-lo. Então a gente confunde às vezes algumas coisas. Ai, pastor, mas eu sou tão medrosa, eu sou tão medroso. Gente, eu também tenho meus medos. Quando eu deixei minha igreja nos Estados Unidos, documentação, uma igreja linda, a igreja queria que eu ficasse. Eu morava nos Hamptons, um dos lugares mais ricos de Nova York. Eu não entendi porque que eu fui para lá. Estava pregando para hispanos lá. Mas Deus falou, Cornélio, você vai voltar para a PMT. Eu falei, Senhor, eu já estou com 54 anos, já tem uns 3 aninhos isso, né? Senhor, vou voltar a depender de oferta de novo. Eu falei, Cornélio, quem é que te levantou da morte lá no hospital, depois de 18 minutos, sem o seu coração bater? Eu tive uma parada cardíaca, 18 minutos de parada. Até 6, 7 minutos eles fazem a ressuscitação, por quê? Porque depois de 5, 6, 7 minutos o cérebro já volta com sequela. A minha esposa disse que eu voltei sequelado, mas a minha esposa é melhor você não acreditar nela. Queridos, e Deus me mostra, Cornélio, quem é que te levantou daquela cama? Sabe quanto era aquela cirurgia, Cornélio? Isso Deus me falou num avião, quando eu estava lutando para eu continuar lá, porque estava bom. Uma casa com piscina nos Hamptons. Eu fazia acampamento de casais, acampamento de crianças da igreja, na minha casa. Tinha uma mata, um bosque na frente, tinha um bosque atrás, e aquela casa maravilhosa. E aí Deus falou, você vai voltar para o Brasil,
e vai divulgar a obra missionária, e vai trabalhar em aldeias avançadas, e vai trabalhar, e vai levar médico para as tribos, e você... Eu falei, mas Senhor, e eu vou ter que pedir lá, ô Natan, vê uma ofertinha lá na sua igreja para mim, porque... Não é assim que a gente faz, é claro. Mas eu estava pensando que era assim. Deus fala, Cornélio, quem é que perdoou a sua dívida de $236 mil? Meus irmãos, naquele momento, eu fiz a conta, dava R$1 milhão a minha primeira cirurgia do coração. A segunda foi mais barata, porque já tinha recalchutado muita coisa, ficou em 113.900. Essa eles não perdoaram, não. Eles me deram 60% de free, né, de desconto, e as outras dividiram em prestações, eu estou pagando até hoje, pela graça de Deus. Porque o rapaz falou comigo, mas você está indo para o Brasil, os imigrantes vão embora e não pagam. Eu falei, não, mas eu não posso fazer isso, eu sou um servo de Deus. Deus vai me dar a bênção de honrar esse pagamento. Eu estou dizendo isso só porque eu estava falando de medo. Vocês pensam que eu não tive medo de pegar o trabalho de novo, tendo uma igreja, tendo um sustento, tendo uma casa num lugar maravilhoso? Eu também sou medroso. Mas quando Deus me mostrou que é melhor comer na mão dele, falei, meu Deus, obrigado. Missão é para gente valente. É por isso que Josué fala, olha, todos os valentes, vocês vão passar armados. Não significa que as esposas aqui, os filhos, não fossem valentes. Ele queria dizer assim, todos aqueles que querem honrar a Deus mesmo, com a sua força, honrar seus irmãos, honrar a nação, vai atravessar na frente. Você quer honrar o nome de Deus? Então você pode fazer isso. Meus irmãos, esses irmãos aqui, eles foram valentes. E nós pensamos assim, mas e eu? Nós estamos trabalhando para nós. Muitas vezes nós estamos pensando em nós, e não tem nada de ilegítimo, nada de errado nisso. Nós precisamos de pensar na nossa família, mas nós precisamos de conquistar para Deus terreno para essa obra maravilhosa. O desafio é de ir adiante, após ter recebido o que Deus prometeu. O versículo 14, né? Melhor, 13. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Agora, como eu quero traduzir isso? Pela vida eterna. Você não tem a salvação em Cristo, você não tem o perdão dos pecados, você não entendeu o que Jesus fez por você, então você tem a vida eterna, já está garantida a sua terra. Agora é hora de cruzar o rio, cruzar as dificuldades, enfrentar o que for, para ajudar, para abençoar que outros, que Deus queira converter, trabalhar, tocar, recebam e tenham essa mesma paz, esse mesmo perdão que você tem. Todos os valentes, vocês vão passar armados. Nós temos a maior arma na nossa mão, que é a palavra de Deus, viva e eficaz, capaz de dividir juntas e medulas. Que coisa bonita, que coisa gostosa. Ah, pastor, mas eu não posso ir. Mas você pode contribuir para um missionário que está fazendo a tradução da Bíblia. Ah, pastor, mas eu não posso ir. Mas você pode orar. Eu não posso contribuir, eu não posso ir. Você pode orar e dobrar o seu joelho. Meus irmãos, eu trouxe para o pastor Natan um quadro de missões, se não me engano foi 2, viu pastor? Mas se não foi 2, eu posso mandar um outro. Quem sabe um vocês podem colocar aí, se já não tem, né? O novo aí, 20, 21, né? Mas, 21, 22, perdão. Anos 21, 22. Mas, de repente, as irmãs aqui podem recortar aqueles missionários ali de um outro, coloca um lá, e dividir entre os irmãos. Cada 15 dias você está orando por um, alguém coloca ali um ímã, vai colocar na geladeira, essa semana eu estou orando por esse irmão. A gente pode fazer alguma coisa. Tem muita gente que precisa de Jesus, mas a gente precisa de ter a coragem. Quem sabe, lá em casa na hora do almoço não tem outra. A gente ora por nós e a gente pede pelos missionários. A gente já viveu no campo, a gente sabe a dificuldade que é. Tem dia que está difícil. Você olha para o arroz assim, né? Você olha, está escasso a coisa. Aconteceu. Fui na fronteira, viajei 360 quilômetros para buscar um dinheiro e era feriado no Brasil, uma semana de feriado, sei lá, não depositaram. Eu tive que voltar sem nada, e aí? Fui processado uma vez, o seu Azor me liga quase 1h da manhã. Ele falou, Cornélio, o que está acontecendo? Ninguém sabia daquilo.
Eu fui na fronteira, o dinheiro que a PMT depositou para pagar os aluguéis da igreja, da casa, coisas de programa de rádio, comprar folheto, comprar nossa comida, né? Nossas prestações, as coisas normais de casa. A mulher, no processo, a mulher levou tudo. O que eu peguei lá no Bradesco, em Ponta Porã, eu entreguei para a mulher lá. E agora? Comer, a gente vai comer, porque cidade pequena eles vendem na caderneta ainda, né? Então, não tem problema. Mas e o aluguel? E a luz? E a água? Como é que faz? Seu Azor me liga, 00:30, 1h da manhã. Cornélio, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada não, seu Azor. Não, eu estou orando aqui e alguma coisa está me incomodando. Está acontecendo, você vai me contar o que está acontecendo. Aí eu contei para ele. Mas, queridos, é a bênção de Deus que fez com que o rei tivesse um problema de ventre e perdesse o sono, e ao contar para ele, ele acaba salvando Mordecai. Lembra dessa história lá da Esther? É Deus! E no outro dia chegou um pouquinho da provisão, durante a semana ele levantou algumas igrejas. Então você pode fazer alguma coisa, mas você tem que querer. Seu Azor, ele tinha um sítio com uns 10 pezinhos de mexerica, e depois ele perdeu esse sítio por uns problemas do mercado financeiro aí, ele perdeu, uma injustiça que fizeram com ele, mas aquele sítio ficou fechado, ninguém conseguiu entrar naquele sítio. E os pezinhos de mexerica morreram. E ele fazia esse trabalho muito pouco ali, entre uma igreja ou outra, porque eram poucas mexericas. Mas quando ele retoma o sítio, que a justiça entrega para ele o sítio de novo, ele vê do lado um homem que tinha um sítio com 1.800 pés de mexerica. Se com 10 eu já honrava missões, com 1.800, eu vou fazer uma campanha. Você entendeu como é que é o negócio? Tem que ser valente. E de repente vai 3 caminhonetes lá no sítio, buscam, a gente chega, estaciona lá na Igreja da Penha. Ontem estava chovendo, conseguimos um local tampado, e aquele monte de mulher e de criança colocando mexerica na sacolinha. Por quê? Porque nós queremos que vidas recebam essas ofertas, para que se compre folhetos, para que haja programa de rádio, enfim, o que precisar de haver. Mas tem que ser valente, senão você vai, eu não posso, eu não aguento não, pastor. Meus irmãos, eu não quero delongar com vocês, mas eu queria só pensar que Jesus nos deu vida eterna, perdão dos pecados, uma vida diferenciada do mundo, novos pensamentos, uma nova estrada. Ele restaurou a nossa vida, transformação total. E o que a Bíblia nos diz agora? Antes, santificai a Cristo em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Agora é a nossa vez de fazer a obra. Agora é a nossa vez de fazer a obra. Agora veja o versículo 15. No versículo 15 diz assim, olha, vocês vão atravessar para lá, vocês vão ajudar os vossos irmãos, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. Essa terra aqui é de vocês, ninguém vai tomar mais. E eles também tomem posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Então vocês vão voltar, tornareis a que vos deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. Meus irmãos, uma outra característica, que não é só para valente, mas a característica é que essa é uma missão que leva descanso espiritual. Você pode entrar na ONG da assistência social, você pode entrar na ONG de salvar as baleias, você pode entrar na ONG de salvar a tartaruga. Eu não tenho nada contra isso, por favor, tá? Eu só quero dizer que nenhuma dessas ONGs, nenhum desses outros negócios vai salvar uma vida. E você sabe que o Evangelho é que vai salvar vidas. É por isso que nós não podemos deixar de fazer coisas para o nosso bem viver, enquanto aqui na terra, mas nós não podemos deixar de fazer o principal, que é levar o descanso espiritual para quem está vivendo uma guerra espiritual, quem está num conflito, numa situação terrível. Então, a obra missionária, ela leva descanso, ela leva paz ao aflito e ao perdido. Está aí no versículo 15. Jesus via as multidões, estavam exaustas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Imagine o peso do pecado na vida de uma prostituta, que agora se tornou até profissão, o peso do pecado na vida dessas pessoas que estão querendo ganhar, até ou proibir as igrejas de pregar essa palavra. É o peso do pecado que as cega. Imagina uma mãe matar um filho, como nós vimos o menino aí. Imagina um casal lá no Rio de Janeiro
de repente, uma mãe se submeter a viver com um homem que maltratava a criança. É o peso do pecado. Nós precisamos de levar o descanso para essas vidas. E para aplicar isso, meus irmãos, nós temos o descanso da nossa alma, né? Nós precisamos entender que só temos essa paz interior porque alguém um dia nos falou de Jesus. Alguém um dia falou de Jesus para você, talvez para o seu avô, para o seu bisavô, se você é de família crente, como no meu caso. Mas no meu caso, a minha avó, vó Maria, que eu conheci, eu vivi com ela, uma mulher de oração, ela não queria ser crente. Mas um dia o meu avô fez um negócio lá de uma égua com uma sanfona, uma concertina. Ele deu aquela concertina, o homem não podia pagar. E aí, ele falou, e aí, seu Julinho? Olha, eu sei que você é uma pessoa honrada, você está quebrado. Me dá alguma coisa para eu ver que você foi homem, veio aqui falar comigo e você honrou a sua dívida, mesmo que você não pagou, mas você honrou. Ah, seu Júlio, eu só tenho um livro preto lá em casa. Eles dizem que é um livro até perigoso, porque é um livro estranho, falando da Bíblia. Não, pode trazer, eu vou deixar ele aqui em cima da minha sanfona. E através daquilo, um colportor vendendo Bíblias naqueles cantos lá de Minas Gerais, Mutum, Mata 3. Eu sou de terra boa, sou de lugar maravilhoso, viu? Jesus fez uma obra tremenda na minha família, meu pai, né? Família de gente ruim. Jesus é tremendo. Mas o fato é que, mas gente, e esse livro ali? Ah, esse livro aí o Julinho trocou numa égua, ele recebeu de pagamento, não sei o quê. Olha como a Bíblia entra na minha família. E a minha avó se converte. Era um missionário batista, mas ela falou assim, olha, eu quero ir para a igreja presbiteriana, não vou para a igreja batista. Falo isso só por uma curiosidade, a gente não sabe nem porquê, mas ela tinha uma simpatia com a igreja presbiteriana. E ela veio para a igreja presbiteriana e criou os filhos, eu fui educado nesse lar. Meus irmãos, eu tenho descanso, eu não experimentei droga, não experimentei coisa feia. Claro que eu fui pecador, um dia eu tive que tomar Deus a sério na minha vida. E teve um dia marcante isso na minha vida. Mas hoje eu tenho essa paz. Então, o que está em 2 Coríntios 5, 17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deus perdoou. Deus deu descanso. Deus faz com que a gente tenha pavor daquilo. Pavor não, esqueça daquilo e continue adiante para a glória do Senhor. E para terminar, a obra missionária é sempre e será a meta do crente obediente. O que esses camaradas fizeram aqui? Olha, do jeitinho que nós obedecemos, não obedeceram muito não, viu gente? Eles eram meio rebeldes. Mas do jeito que Moisés falava e nós tivemos que obedecer, nós vamos obedecer a você. E quem não te obedecer, que morra. Está aí no versículo. Eu estou sendo objetivo para eu poder concluir aqui. Queridos, a obra missionária, ela é a meta do cristão obediente. Se você é crente, diz ser crente, e não está trabalhando em missões, você é um campo missionário, você precisa de ser trabalhado. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. De ponta a ponta na Bíblia, você vê missões. Um Deus entregando o seu filho, um Deus provendo um cordeiro, que simbolizava o filho dele posteriormente. Um Deus derramando o sangue, entregando o seu próprio filho, o único filho. Jesus entregando-se a si mesmo, sendo obediente, sendo valente na entrega, apesar da aflição. Um dos evangelhos conta que Jesus suou sangue. Por quê? É tensão, como eu disse. Era um ser humano. Mas, queridos, sem dúvida alguma, Paulo falava, olha, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu preciso de pregar. É por isso que às vezes com as costas cortadas pelo chicote, lá na prisão, à meia-noite. Ele não podia dormir, estava com os pés no tronco, as costas toda cortada de varada que ele tinha recebido. Como é que deita naquele chão? Por mais grosso que fosse, não dava para dormir com aquelas costas ali, não dava para deitar. Mas o texto diz que à meia-noite eles cantavam e oravam, e os presos ouviam. Você quer missão mais forte do que essa? A meta de Paulo. Deus, ele queria ir para Bitínia, ele queria ir para a Galácia, ele queria ir para o sul, ali onde está o mar, para o norte, onde está o Mar Negro, sul daqueles países, Uzbequistão, Cazaquistão, por ali afora. Ele queria ir para aquele lado ali.
Deus falou, não, você vai para o lado da Europa. E ele veio para Filipos e cai na prisão. Mas Lídia já estava convertida. Aquela menina endemoniada ficou livre. Foi por causa dela que eles foram para o presídio. Mas sabe o que Paulo escreve lá no final da carta aos Filipenses? Ele escreve uma carta para os Filipenses dizendo assim, olha, os da casa de César os saúdam. Tinha gente crente dentro do Império Romano. Você imagina um soldado do lado de Paulo ali, 8 horas por dia, ou 24 horas, não sei como é que era o turno deles. Mas imagina um soldado do lado de Paulo. Eu não queria nem pensar. Agora é a sua vez, negão. Você vai ouvir Jesus agora. Agora você vai ver Jesus aqui na minha vida. Queridos, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, eu queria só pensar com você. O povo de Israel era um time, igual à igreja. Desde o Egito, quando eles saíram, era um povo. O sofrimento no deserto até a chegada. Se um desobedecesse, como foi o caso de Acã, o que aconteceu? Todos sofreriam. Da mesma coisa, irmãos, quando a igreja não entende, quando a igreja fica estacionada, estagnada e não faz missões, todo mundo sofre. A igreja sofre, o pastor sofre, o conselho sofre, os vizinhos da igreja sofrem. Eu fico pensando lá na Igreja da Penha, onde eu assisto quando eu estou em São Paulo, né? Fui seminarista lá, eles me sustentaram no Paraguai muitos anos, os 12 anos que eu vivi no Paraguai. E quando eu fui pastor lá, eu orava numa casa do lado, Senhor, nós precisamos dessa casa. O homem não queria nem saber de vender, principalmente para a igreja. Hoje, quando não está chovendo, é lá que nós distribuímos as mexericas e colocamos na sacolinha. A casa de cima, nós precisávamos dela também. E eu orava nessas duas casas. Tinha aquele templo grande, o templo é grande, tem um prédio grande, mas precisa. E a gente começou a receber refugiados haitianos, paquistanês, um monte de gente. E de repente, Deus abriu a porta daquela casa do lado. As duas casas do lado agora estão à nossa disposição para comprar. Deus vai fazendo a coisa. Ele quer ver a nossa fidelidade. Ele quer ver se nós estamos, se somos um time, se estamos lutando, porque Ele se encarrega de abrir as portas. Agora, quando não é assim, todos sofrem, como no caso de Acã. Então, queridos, eles entenderam e eles obedeceram. Muitos crentes pensam que a grande comissão é uma opção, e aí acaba cometendo a grande omissão. Em vez de ser uma grande comissão, então é primeiro em Jerusalém, e depois na Judéia, e depois... Não, é tanto aqui como lá, é concomitante, ao mesmo tempo. Por isso que você não tem que ir se Deus chamou você para ficar aqui, mas você ficando aqui, abençoa quem está indo lá. Sabe por quê? Oswald Smith, um pastor presbiteriano da Igreja dos Povos no Canadá, ele tentou ir para o campo 14 vezes. Problemas de documento, problema de saúde, problemas com a esposa, enfim, 14 problemas grandes que ele teve, tentou viver no campo, viveu 6 meses, 1 ano, não conseguiu. Ele entendeu que Deus queria que ele vivesse no Canadá, ele era canadense, e fundasse uma igreja missionária. A Igreja Presbiteriana dos Povos, que começou ali com seus 200, 300 membros, e de repente começa a fazer missões. Quando ele morreu, no ano de 87, se não me engano, a igreja tinha 622 missionários, sozinha. Nem a PMT, a Igreja Presbiteriana do Brasil inteira, né? Não tem isso. Mas aquela igreja tinha. Ah, mas era dólar. Amigo, se você quer, se a gente quiser, nós somos um time, nosso time é vitorioso. Então eu queria pensar com você isso, refletir que missão é algo para corajosos, para gente valente. A missão leva descanso e a obra missionária deve ser, tem que ser a meta do cristão. Amém? Podemos ficar de pé e fazer uma oração? Depois eu retorno a palavra para o pastor. Então, olha, isso aqui eu quero que você leve um, tá? Eu não tenho muitos, mas eu vou dar um para a sua família. Você leve e ore por nós. A revista, vamos ver o que a gente tem lá também. E aí, você fique muito à vontade. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos trouxe aqui. O Senhor é um Deus também que permitiu que muitos outros irmãos estivessem conectados neste culto, sendo de alguma maneira, louvando o teu nome de alguma maneira e sendo de alguma maneira também impactados ou recebendo a tua palavra. Nós te agradecemos pela vida dessa igreja, essa congregação que o Senhor tem abençoado e há de abençoar ainda muito mais para a glória do teu nome. Te agradecemos a oportunidade de estar reunidos em teu nome,
Queremos ser uma igreja para frente, uma igreja que faça missões, uma igreja que não tem medo, mas uma igreja que vence esse medo com a sua valentia, com o seu desejo de levar o descanso a outras pessoas. Ó Deus, que seja a meta dessa igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, que Deus os abençoe.